Boa noite a todos. Eu acho que está todo mundo na expectativa da chuva, né? Se a chuva não chegar até terminar a palestra, a gente faz a dança da chuva, porque vai que rola, né? Vai que acontece. Mas tá chovendo em Rio Verde, vai que o vento toca pra cá, então assim, e vamos rezar bem fervorosamente, porque o povo fala que a gente não tá rezando, né? Então vamos rezar mais. Brincadeira, gente. Hoje eu gosto sempre de perguntar para a Adriele sobre o que ela gostaria que falasse, né? E eu achei interessante, e eu gosto muito de falar sobre família, né? Sobre o apoio familiar. Como que a gente está vivendo isso hoje? Quais são as nossas dificuldades de viver esses momentos hoje? A gente tem que lembrar, vamos lá no início, né? Todas as principais narrativas de Jesus aconteceu onde? Na família. Sempre ele estava dentro de um lar. Jesus, no seu nível de evolução, ele não precisava de ter vindo de uma família. Ele não precisava de ter nascido, crescido, vindo como filho, passado por todos os desafios, né, que a gente vive, por todos os obstáculos que a gente vive dentro do nosso convívio familiar. Ele não precisava. Só que ele quis vir, passando por esses desafios, nos deixando principalmente também como exemplo do que é você passar por esse processo familiar, o conviver em família. A gente percebe hoje que família, nós criamos uma certa fantasia, né? Eu acho que uma das coisas que mais nos deixa viver num processo de ilusão, inclusive, né? Que a gente constrói algo semelhante ao que a gente gostaria que realmente fosse, ou que a gente tem um parâmetro do que é. E tem um lugarzinho, assim, que eu costumo dizer que é uma das maiores chagas hoje da família. Vocês conseguem saber o que é a maior chaga da família hoje? O que mais adoece um lar hoje? Consegue saber? Vai pro lar de vocês. Qual que é a maior dificuldade que vocês têm lá? O que vocês percebem que é o inimigo de vocês? Aonde vocês veem isso? Celular. Isso daqui é o maior inimigo que nós temos hoje na humanidade. A gente perde para os vícios. Vícios que eu falo? Físicos, né? Porque isso aqui é um vício também. Oi? Ó, tá vendo? Ó, cada um no seu vício. Eu tô falando o maior. Não, o maior da humanidade. Isso. Sim, porque ele nos distancia, ele nos deixa totalmente ausente. E aí você começa a dedilhar, e quando você vê, você não percebe que já foram 2 horas e tem um filho que está esperando para mostrar a tarefa, ou tem uma esposa que está querendo contar algo do dia, ou tem um parceiro que está querendo compartilhar algo que aconteceu no dia dele. É uma história que você está ouvindo, que você está ali, anda mais rápido com isso, né? Conta mais rápido. Nossa, você está repetindo demais, meu Deus do céu. Fala, vai, acelera aí, coloca não tem como colocar no 3x, né? Porque no celular, até no celular, a gente está ouvindo aquele trem lento, você vai lá e coloca no 3, você não está nem entendendo mais o que está falando, você está interpretando o que a pessoa está dizendo. Então, a nossa ausência, né, é uma das maiores chagas, e ela é causada sim pelo celular. É ele que distorce as nossas palavras, é ele que nos distancia dos nossos valores, é ele que dificulta o nosso estado de presença. Existem outros vícios que causam tudo isso? Sim, existem outros vícios, mas hoje é o maior da humanidade, e isso alcança todas as gerações. Para a gente falar sobre o apoio familiar, não tem como a gente falar sobre o apoio familiar sem a gente olhar o que vem como desvantagem. Como que você vai conseguir olhar para a tua família? Como que você vai conseguir acolher a sua família se você não consegue diagnosticar
O que está te distanciando de tudo isso? Então, aí a gente fala assim, então não é para ter celular, não é para usar celular. Não é isso não, gente. É uma ferramenta de evolução que vem para nos antecipar, que vem para nos adiantar, que vem para nos auxiliar. Não é que veio para nos prejudicar, desde que não deixamos que isso seja maior do que a sua vida real que está aqui. Porque quem está aqui presente tem prioridade. Eu acho tão interessante. Quantos de vocês não está conversando com alguém aqui e a história está gostosa de ouvir e de repente faz pim, pronto, a pessoa está com o celular, você fica no vácuo ali, você está ali na frente dela, e peraí só um pouquinho, deixa eu só ver o que está. Não é assim. Não é assim que funciona. E às vezes as pessoas cobram, falam, nossa, mas eu mando mensagem, você não responde. Aí vem as piadinhas que falam assim, se fosse para demorar para responder, eu te mandava carta, não mandava mensagem, né, no celular. As pessoas soltam essas piadas. Mas é a gente priorizar quem está presente, quem está ao vivo e a cores. Se o seu telefone tocou, cadê a sua fé? Tem fé não? Tá, mas se estiver precisando de mim, frases básicas que a gente fala para os filhos da gente, pelo menos eu consegui ensinar isso para as minhas. Se você estiver em apuros, primeiro lugar que você liga, se for caso de violência, você liga para a polícia, porque eles têm que estar lá primeiro que eu. Se for caso de doença, vocês ligam para o SAMU, porque eles têm que estar lá primeiro que eu. Depois vocês me ligam. Não me liga antes. Então, quando a gente tem essa premissa na sua vida, você não tem essa afobação, essa agonia de estar sempre ali olhando quem mandou mensagem. Todo pin do telefone você está ali, buscando quem é que está ali. E isso te deixa como? Muito mais presente com os seus. Você consegue estar muito mais atento aos seus. Então, os parceiros, principalmente, às vezes a gente pode até se divertir, porque tem muitos vídeos engraçados, mas aprende uma coisa, vou dar uma dica para os casais. Assistam os vídeos engraçados juntos. Vocês já riram de tantas coisas. Por que não pode rir disso junto? É vocês terem um momento de vocês, de alegria, de descontração juntos. Pode fazer. Até o celular te dá isso. Mas a gente não libera os nossos momentos de cumplicidade como casal quando você entra em oração. Isso não tira você da sua oração, do seu momento de oração e de reflexão. Então é muito importante a gente lembrar, a gente saber o que realmente está sabotando você, o que está distanciando você do que são valores, do que realmente importa, porque vai distanciando. A gente percebe o quanto que as crianças estão ansiosas. Vamos começar lá da base, né? Como que as crianças estão ansiosas? Por que elas estão ansiosas? Por quê? A gente está colocando uma responsabilidade nos nossos filhos que eles não dão conta de assumir. A gente está dando algo para eles que eu sinto muito em falar isso para vocês. Não funciona. Aqui eu acho que esse pedaço aqui não, mas esse pedaço aqui eu acho que já tem a minha idade. Mas no meu tempo, lá na minha casa, quando chegava de noite que ligava a televisão, que inclusive tinha só uma televisão, quem escolhia o canal que ia passar e o que ia passar, garanto para vocês que não era eu. Inclusive, de 8 irmãos, eu estava lá no meio, então nunca escolhi. A gente sempre assistia o que eles escolhiam. Foi rigorosa? Foi rigorosa a educação? Foi. A de vocês foi assim também? Alguns de vocês tiveram uma educação rigorosa, porque o pai era mais rígido, exigia mais de vocês? Deu certo, né? Porque vocês estão aqui, ó. Estão aqui. Cadê os filhos de vocês? Cadê os netos de vocês? Não é que a gente está falando que é para ser mais rigoroso com os filhos ou com os netos. Não, não é isso. É porque a gente está dando uma liberdade para eles que eles não estão dando conta de lidar com elas. Quando você deixa uma criança ter que escolher ou ter que decidir, ela fica naquela ansiedade, naquele anseio. O que eu vou fazer? O que é para mim decidir?
Se é para ela decidir o que ela vai comer, será que eu como legumes? Será que eu não como? Será que eu como só carne? Será que eu como arroz? Não, colocou a refeição na mesa, aquela é a refeição do dia. Você vai bater no seu filho para comer? De jeito nenhum, não precisa disso. Mas você pode fazer do alimento uma das coisas prazerosas, um dos momentos prazerosos. Se você vai fazer um passeio, você quer ir para onde? Você está dando uma autonomia para uma criança que, para ela, aquilo é pesado. Aí a gente ouve o que hoje? Liberdade. A criança tem que ter liberdade de expressão. A criança tem que ter liberdade de expressão, sim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes essa liberdade que a gente dá, depois a gente cobra. Você tem que ter mais autonomia para decidir e resolver as coisas. E às vezes ele tira uma nota que não foi lá aquela coisa esperada na escola, e a coragem que ele tem de chegar no seu pai, ou na sua mãe, ou na sua avó, ou com quem está criando aquela criança, é muito grande, ele tem muito medo. Porque a expectativa que você deposita naquela criança é muito grande. E isso pesa. Isso deixa ela ansiosa. Então é uma liberdade que a gente dá, que depois para você apoiar, para você sustentar aquela criança é muito difícil. Por quê? Porque você não consegue nutrir o que ela tem de autoconfiança, de segurança. Isso para ela é difícil de ser cultivado quando você dá uma opção de escolha no momento que ela não tem maturidade para escolher. Então essa rigidez com que nós fomos criados de não ter opção de escolha, de assistir só o canal que o teu pai ou a tua mãe decide assistir ali, deu pra gente muita liberdade, sim, da gente não ter que preocupar com isso. A gente não tem que degladiar com o canal de TV. Hoje as crianças têm uma infinidade de canal para assistir. Inclusive o pai, quando chega na sala para ficar livre do filho, o que ele faz? O que você quer ver? É o pai que pergunta para o menino, o que você quer ver? E a situação ainda está um pouquinho mais complexa ainda. Porque Jesus, ele veio nessa condição de filho para quê? Para conviver, não foi? A maioria das pessoas. Eu quero saber, quem de vocês aqui tem só uma televisão na casa? Gente, é só tem. Aqui mora só o celular, né, Rosa? Não, é eu e meu filho, eles heredam. É uma só. Pois é. E tem quantos computadores? Quantos notebooks? Eu não tenho nenhum. Na casa? Não tem, meu computador está desmontado e guardado. E o celular? Ele tem o dele, eu tenho o meu. Opa, você tem dois. Um eu nem pego. A essa hora eu nem mexo nele mais. Vocês entenderam o que eu quis dizer para vocês? Televisão demais para pouca gente. O conviver, até a briga pela televisão. Eu ainda lembro que a televisão era muito engraçado, gente. A televisão era muito pequenininha e eles colocavam uma tela que ficava com 3 cores, degradê da televisão. Hoje a gente tem uma televisão em cada cômodo. Então o conviver deixou de ser algo importante, quase desnecessário. Aí quando a gente quer o apoio, quando a gente quer o auxílio, quando a gente quer a ajuda da nossa família, eu não falo nem família, eu falo dos nossos parentes, vamos reduzir um pouco. Depois eu falo para vocês a diferença de família e de parente. A gente coloca muita condição para isso. E a condição para receber, o que é? Qual que é o sentimento que nos dá a condição para receber? Qual é o sentimento que nos dá a condição para receber? Vou tomar o celular de todo mundo. Vou ficar na porta com a cestinha, igual na escola, quando o menino vai entrar na sala. A condição que nos coloca em situação de recebimento é o amor. É o amor. Por mais que você está numa situação difícil, de raiva, de mágoa, de ressentimento, de angústia, de tristeza, é o seu corpo físico que está ali clamando por cuidado, porque o seu emocional, o seu espiritual, o seu mental já foi. O sentimento que te abre é o amor, porque ele está na frente de tudo isso.
Então, quando nós nos colocamos nessa condição, a gente desce um pouco. Vamos falar quando a gente fala, por exemplo, de hierarquia dentro do nosso meio familiar. Como que a gente fala de hierarquia para que você se perceba dentro do seu norte de vida? Primeiro vem Deus, depois de Deus vem quem? Deus, nossos pais e depois nós. Nossa, que sossego, só de pensar nisso. Pensa. Quando a gente vive nessa posição hierárquica, que é você viver no seu lugar, de estar no seu lugar, você consegue respeitar o meio, o ambiente onde você está. Então, quando você chega numa fase de adolescência, que você sai desse lugar, que você passa a achar que você sabe muito mais do que os que estão ali, que são os seus pais. Quando os seus pais se colocam num lugar, que é uma das coisas que mais acontecem hoje, uma das coisas que a gente mais vê, inclusive que atrapalha bastante o jovem de hoje, que deixa eles muito inseguros e perdidos, é o lugar onde eles estão. Os pais de hoje, eles não são o pai e a mãe. Uma das coisas que a gente mais ouve no consultório, quando um pai ou uma mãe leva um adolescente para a gente atender, quando você chama o pai para atender ele, a frase dele, gente, é uma das coisas mais incríveis que você ouve, que é o desespero de você ver o seu filho naquela condição. Mas eu quero muito ser o amigo do meu filho. Vocês acham mesmo que o pai e a mãe têm que ser amigo do filho? Pai e mãe não é amigo de filho não, gente. Mas é de jeito nenhum. De querer fazer as coisinhas para agradar, de tomar cuidado com as palavras, de ficar alisando eles, passando a mão na cabeça. Pai e mãe não é amigo de filho. Pai e mãe é pai e mãe, eles estão muito acima disso. Amigo passa por você. Você troca de amigo várias vezes. Cada etapa da sua vida é o tipo de amizade que você utiliza. O seu pai, você vai trocar de pai e de mãe? Tem como trocar? Não tem. E não tem jeito de ser amigo do seu filho. E às vezes você precisa ser muito duro com ele. Porque inclusive essa firmeza, essa postura com que você concede a ele, é que te dá estrutura a ele para que ele possa seguir. Não tem como ser amigo deles. Porque eles vão começar a achar que do jeito deles funciona. Muitas vezes do jeito deles não funciona. É uma liberdade que eles não têm maturidade suficiente para lidar com elas. Tem uma pergunta, a pergunta 775 do Livro dos Espíritos de Kardec. Olha só, quando Kardec pergunta assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Não é eu que estou falando, gente, que não é pai e mãe ser amigo, não. Eu também achava muito esquisito isso, quando eu ouvia isso. E eu fui dar uma estudada a respeito de relacionamento familiar para me entender o que a linguagem queria dizer com isso, o que o Espiritismo queria dizer com isso, com os comportamentos dos jovens, principalmente, queria dizer com isso. Eu queria entender um pouco. E essa pergunta de Kardec esclareceu bastante. Olha só a resposta. Uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um agravamento do egoísmo. Quando você dá esse relaxamento, quando você dá essa liberdade de você deixar que as coisas correm à solta. Eu lembro de uma vez que a minha filha veio para mim e falou assim, ela queria ir pro Rock in Rio. Quem não quer ir pro Rock in Rio? Eu sou do tempo que assisti o primeiro Rock in Rio. Sou velha, gente. Pensa. Eu assistia as bandas do meu tempo e que inclusive alguns vocalistas já tinham morrido. Tinha visto não. E aí ela queria ir pro Rock in Rio. Eu falei, mas não dá pra você ir pro Rock in Rio aí. Eu falei, mas nem eu fui no Rock in Rio ainda. Falei pra ela, mas desse jeito, quando você deixar eu ir, quando eu puder ir, as minhas bandas já morreu tudo. Eu falei, o meu já morreu. Os vocalistas da minha banda, inclusive, tem uns dos bateristas, já morreram. É assim mesmo. Olha só que invasão dela achar que ela tinha que ir no Rock in Rio primeiro do que eu. Então, quando eu consegui colocar ela no lugar dela, de falar, não, mas assim, nem eu não fui. Como assim?
Aí passou uns dias, eu deixei ela, né? Ela deu lá o piti, deixei ela ficar na dela, gelei, na verdade, pus na geladeira, né? E deixei ela lá um tempinho. Passou uns dias, ela ligou, nem mandou mensagem. Desculpa, mamãe, eu fui muito egoísta com você. É isso, gente. Antigamente, quando os nossos pais chegavam lá e colocavam o canal de TV e a gente tinha que assistir o canal que eles queriam, o que a gente pensava? Pelo menos eu pensava isso. Eu pensava assim, ainda vou ter minha casa, vou comprar minha televisão, vou assistir o programa que eu quiser, você vai ver. Era desse jeito que a gente pensava quando os nossos pais faziam isso. Hoje os meninos não querem nem sair de casa. Pra quê? Tem um quarto dele com a televisão dele, você ele casa e leva a mulher, ou casa e leva o marido pro quarto. Tá tudo lá. Então, muitas vezes, esse apoio que a gente vai dar para os nossos filhos está muito mais dentro do que você vai tirar do que com o que você vai entregar para ele. Às vezes você tira um pouco dessa liberdade. A gente fala assim que é muito importante nós termos o nosso livre-arbítrio. Nem sempre. Nem sempre. A gente não pode dar liberdade de escolha para uma criança se ela não tem maturidade para saber o que ela está escolhendo. Ali não tem livre-arbítrio, ali é você. Um adolescente, você vai escolher por ele, muitas vezes você vai escolher por ele. Porque você não vai deixar ele se debandar por um caminho que você sabe que você corre o risco de perder ele. Quando chega um adulto, para que você consiga servir como um apoio, como estrutura moral, espiritual, física para um adulto, o seu coração tem que estar numa conexão muito maior. Aí a gente vem para cá, Deus, os pais e você. Não é assim que funciona? Quando você fica em paz com você, não está assim? Quando você se depara numa situação de amparo familiar, quando você chega na fase adulto, para quem que você entrega? Aí volta. Para quem que você vai entregar? Porque se são as escolhas do adulto, é Deus, é Ele Deus. Então esse amparo que a gente busca, o amparo da família principalmente, está muito relacionado ao que a gente construiu dentro das nossas bases, dentro da nossa base familiar. E hoje a gente tem muitas e muitas ferramentas que distorcem essa base, que nos distanciam dessa base. Mas eu também vejo muito amor, porque a gente quer ver essa expressão desse amor se exalando nos nossos filhos. Por a gente ver que existe uma quantidade de informação muito grande, essas informações acabam de alguma maneira deixando a gente meio confuso, com a nossa cabeça um pouco confusa, mas assim não nos distancia da essência maior. Se vocês observarem bem, todas as pessoas que passam por situações de conflito ou não, o final para todos é o mesmo. A gente sempre busca o acolhimento. Aí a gente sempre busca o acolhimento familiar. Aí eu vou falar para vocês a diferença entre parente e família. Parente são os nossos parentes consanguíneos. Família são as pessoas que estão aqui dentro do nosso coração. São pessoas que são muito especiais para a gente. São pessoas que conseguem te sentir de coração para coração. São pessoas que vieram destinadas do plano espiritual para nos auxiliar na nossa encarnação. Porque dentro do nosso meio familiar, junto com os nossos parentes, nós temos os nossos compromissos com as pessoas que são destinadas a nós. Mas se nós começarmos a vivermos de maneira desarmonizada, a gente tem que perceber até que ponto você não está comprometendo a sua encarnação. E aí o que você faz? Você volta lá para a essência, lá para a origem. Jesus. Olha para Ele. É Ele que vai te dar o norte de como você está. Se o caminho que você está seguindo é realmente o seu caminho. Se o seu tempo com aquela pessoa já acabou. Se agora você já pode ir para a próxima etapa. Se a sua entrega foi total. Se você conseguiu se render totalmente. Essa frase, quando a gente fala, principalmente espírita fala isso, eu vou ficar até a morte porque eu não quero voltar de novo na próxima encarnação com esse marido, ou com esse filho, ou com esse cunhado. Não adianta falar isso.
Não é você não colocar o seu ente querido para fritar num caldeirão de azeite, não. É você não sentir ódio, não sentir raiva, não desejar o mal. É isso. Então, observe bem em volta de você. Muitas vezes, você pode olhar para um parente e entender que o que você nutre por ele é apenas o respeito da vida. É o respeito do compromisso da encarnação que vocês vieram para aquele processo que está ali. E seja com filho, seja com marido, seja com cunhado, seja com sogra, seja com pai, seja com mãe. Tenha liberdade de se libertar dessa obrigação. Porque o Espiritismo, ele não é uma prisão. O Espiritismo, ele é uma liberdade que a gente ganha para o nosso espírito viver em paz. Então lembre-se que quando você vai buscar o apoio das pessoas que estão à sua volta, não cobre das pessoas o que elas não têm para oferecer. Às vezes você fala, minha mãe, ela não me deu amor, mas Deus te deu uma tia que te ama de um jeito muito amoroso. A sua mãe gerou você e te deu a vida, e a sua tia te ama. Então só receba, vá recebendo o amor das pessoas que o Criador coloca diante de você, sem cobrar do outro, sem julgar o comportamento do outro, sem querer que o outro seja algo que você queira. Seja você especial para você. Seja você o milagre da sua vida de cada dia que você amanhece. Que aí você pode oferecer o que você tem dentro das suas possibilidades. Porque se você cobra do outro, você vai cobrar de você também. Então, gente, muitas vezes, alguns parentes não são a sua família. Alguns parentes são seus compromissos. Então dê a liberdade de cada um ficar no lugar dele. Dê a liberdade para você sentir amor a quem realmente o seu coração pulsa. E por quem ainda não está pulsando, apenas olhe com compaixão e respeito. Porque todos vieram para a vida, para vivê-la. Não para se destruir, não para se lamentar. Eu acho que é isso. Buscar o amparo, buscar o acolhimento, buscar o olhar, buscar a força, buscar a estrutura do que vocês querem, está dentro de vocês, não está fora. Então, quando a gente vem para a criança, a fase da criança é uma delícia, que ali você vai ser cuidado, ali você precisa de proteção. No adolescente você precisa de direção. No adulto, sinto muito, mas a porteira foi aberta e agora é com você. Então você volta para a força maior, que é do Criador. Então, cobrar de você e cobrar do outro não te coloca num lugar de vantagem. Então lembre-se bem. Lembre-se do inimigo que vocês têm dentro da casa de vocês. Aí a gente fala assim que, tá, então não é mais o obsessor? Eu não gosto de falar essa palavra. Mas ele usa isso daqui, ó, de uma maneira muito inteligente. Sejam mais sábios vocês. Observem, estejam presentes, venham para a vida real de cada um de vocês. Criem o hábito da oração. Pratiquem o culto do Evangelho no lar na casa de vocês. Pratiquem o hábito das gentilezas um com o outro. Se toca, se despeça, se abrace. Faça um pelo outro. Seja gentil um com o outro. Não seja gentil só aqui e quando você sai daqui você vira um ogro. Não. Traga a essência do que vibra no seu coração para o seu dia a dia. Ok? Acho que é isso. Né? Eu agradeço imensamente a todos pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que eu gosto muito, de verdade. O compromisso que quando a gente fala de compromisso espiritual, no início era muito difícil entender esse negócio, essa cobrança que a gente recebia. Eu que olhava, na verdade, não é a doutrina que ensina isso. Depois, quando você pega os livros que você vai estudando, você vai entendendo que não é a doutrina espírita que nos cobra isso. Muito pelo contrário, ela nos esclarece. Quando o seu coração vibra por alguém que não é um parente seu, você se sente culpado. E eu me sentia muito culpada por isso.
E agora não, eu não sinto isso mais. Os meus parentes continuam sendo meus parentes consanguíneos, que tem um compromisso com eles, mas eu posso receber, o meu coração pode vibrar por outras pessoas que não são meus parentes consanguíneos, mas são a minha família espiritual, que eu recebi de presente aqui, que com certeza veio para me auxiliar. Então, entre em conexão com essa família, que é ela, inclusive, que te ajuda a se manter em paz com seus parentes. Ok? Boa noite a todos. Muito obrigada.